futebol, né? Em qualquer outro esporte, o Corinthians provavelmente teria vencido o jogo. Sem ser brilhante, ainda tendo os seus problemas, tendo que recorrer a muitos jovens, entre a escassez, entre a ausência de dois dos seus principais atacantes, a dupla titular, né, com Yuri e Memphis, com o fato que é para a gente também conversar, que o Thales Magno, que em tese seria a opção imediata, ele não tem tido atuações que convencem ele a ser a opção imediata, nem em situações como a de hoje, né, em que uma série de jovens acaba passando à frente dele. Agora, acho também que a alternativa que o Dorival encontrou, sob o ponto de vista tático, a gente vai conversar sobre isso um pouco mais a fundo, conseguiu várias coisas importantes no jogo. O Bahia não se estabeleceu muito tempo com a bola, ele conseguiu gerar volume mesmo sem ter o seu ataque titular. Agora, ele assumiu riscos e esses riscos o Corinthians acabou punido por eles, né? Que foram falhas dos defensores, precisando controlar jogadas em profundidade do Bahia e defendendo em espaços grandes, já que o Corinthians ia para encaixar quase 1 contra 1 quando o Bahia saía jogando de trás. Aí o Corinthians acabou punido. Mim, sim. Houve a falha do Hugo, né? Uma bola defensável, não dava é um para frango, defender, não é um frango, é uma bola defensável para o goleiro do porte do Hugo, né? A bola passa por baixo da mão dele. Ele chegou na bola, só não conseguiu acertá-la. Foi infeliz o Hugo nesse lance. Tudo bem, Alex? Boa noite. O que te pareceu esse jogo, né? E essa conquista do Bahia, mesmo sem jogar bem hoje, né? O Bahia normalmente, na média, joga muito melhor do que jogou hoje contra o Corinthians. Mas futebol permite esse tipo de situação, mesmo sem jogar bem, conseguiu 3 pontos importantíssimos na tabela de classificação, Alex. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Um belíssimo resultado, né? Primeiro de tudo do Bahia. Porque futebol, igual o Mansur falou, mesmo você não sendo melhor, você pode realmente acabar vencendo. Isso faz muita diferença na tabela, na sequência de um ano super difícil. E mesmo que o Corinthians não já esteja 5 jogos sem vencer em casa, é sempre muito difícil jogar isso. Então, dado o volume de jogo que teve hoje, mesmo sem seus 2 principais atacantes, e há de salientar também que eu acho que Gui Negão e Kaique fizeram 2 bons jogos, porque não é fácil você pegar e assumir. Quem atrapalhou bastante também algo de um resultado diferente do Corinthians foi o Ronaldo, que fez um grande jogo, questionado, né? Goleiro do Bahia. Né? Então ele fez realmente pelo menos 2, 3 defesas assim muito boas, uma até na cabeçada do Thales Magno. Teve a estreia do Vitinho, que precisa de muita coisa para vir. Mas eu acho que o Corinthians ele fez sim um bom jogo. O Bahia ele fez uma escolha, estando na frente do placar. Você vê que ele começou correndo para frente, acabou fazendo gol, né, que teve essa primeira falha do Bidu ali, sabe, daquela dormidinha na linha, acabou dando condição. E depois da jogadaça, um belo chute do Michel, não pode tirar o mérito dele, mas era uma bola defensável pro Hugo. Aí mesmo o Bahia correndo um pouco para frente com intenção, depois ele deu esse passo atrás por causa do volume que o Corinthians estava conseguindo, né? Toma o gol, ele vai para o primeiro ataque e acaba tendo mais um erro, né? A questão do Mateuzinho dar um carrinho dentro da área. E depois ele retoma com paciência, estou na frente do placar, mas ele correu realmente sérios riscos. Eu não sei se de repente a falta do Everton Ribeiro para ter essa melhor posse de bola possa ter também, às vezes, feito falta para o Bahia. É um jogo atípico do Bahia, né? Deixa eu colocar aqui no papo. O nosso time de transmissão, né? Levaram até você na sua casa por meio do Sport TV esse resultado importante do Bahia 2-1 na Neoquímica Arena. Estão aqui já Everaldo Marques, o EV, Serginho Xavier, o maratonista e Ricardinho, meu camisa 11. Bem-vindo, meus amigos. Olha, é algo raro, o Bahia tem menos posse de bola do que o adversário. Aconteceu hoje aí na Neoquímica Arena. Tava dando uma olhada na estatística, 66% do Corinthians contra 34% do Bahia. 25 finalizações do Corinthians contra 8 do Bahia, mas no placar deu 2-1 e o Bahia comemora ainda com mais 3 pontos, né? Deixa eu olhar a classificação, foi a 33. Tá agora a 7 do líder Flamengo, dentro do G4. Bem-vindos, meus amigos. Tudo bem, Diniz? Um abraço para você, para o Mansur, para o Alex, para todo mundo que está ligado no Troca de Passe aqui na tela do Sport TV. Uma outra coisa em comum com o Bahia que aconteceu hoje foi o time aproveitar as oportunidades, porque chegou aqui para esse jogo como a equipe que mais criava, mas ao mesmo tempo a que mais desperdiçava oportunidades de gol no Campeonato Brasileiro. E os 2 gols saíram no primeiro tempo, quando o Bahia teve 3 finalizações e botou 2 lá dentro, Ricardinho. Boa noite. Boa noite para o
pessoal do Troca lá. Eu acho que o Bahia hoje ele foi um time objetivo, foi um time cirúrgico, foi um time que, diferente de outros jogos, criou pouco, mas conseguiu finalizar nas poucas oportunidades que ele criou. E, mais do que isso, fazer a diferença no resultado. Aproveitou as oportunidades. É lógico que tem o mérito do Michel Araújo no primeiro gol, na finalização de fora da área. Mas, como eu disse, a gente falou na transmissão, acho que o nível do Hugo, essa era uma bola defensável, né? Mas ele não tem nada a ver com isso. Foi um erro da última linha, 1 minuto, que o Bidu acabou com o pé dando essa condição. O Corinthians não fez um mau jogo, né? O Corinthians foi um time que acho que atuou, até pelos desfalques, eu acho que atuou acima do que eu imaginava. Né? Os meninos estiveram bem na frente, movimentando dentro da capacidade de movimentação e da juventude deles, né? Mas o time teve volume no primeiro tempo, mas pecava na finalização porque ou desequilibrada ou uma finalização errada, né? Não tinha essa efetividade. O Bahia fez um jogo abaixo de outras partidas, mas conseguiu vencer. E num brasileiro tão longo, nem sempre uma boa atuação é sinônimo de resultado, né? O Bahia já jogou jogos melhores do que esse e não ganhou, né? Hoje marcou, competiu, achou os seus gols com mérito, né? O segundo gol foi um erro assim grande do Mateuzinho no carrinho. Ali não se dá um carrinho, principalmente naquela posição, fez a penalidade, mas o Bahia aproveitou. E o Corinthians no segundo tempo teve as chances. O Ronaldo, por 2 oportunidades com o Thales Magno, fez 2 grandes defesas. Aliás, uma cabeçada do Gustavo Henrique também, que ele defendeu. E o Bahia sai com um belo resultado. De um lado, um grande resultado, mantém o Bahia lá em cima na tabela. E da parte de baixo, mesmo com o jogo, até para um empate pelo menos, acho que o Corinthians jogou pelo menos para empatar, um péssimo resultado, mais uma derrota em casa e o Corinthians caindo na tabela. Cada time chegou para esse jogo com seus próprios desafios, né, Serginho? O Bahia sem poder contar com o Everton Ribeiro, grande articulador ali do meio campo. E o Corinthians sem Memphis, sem Yuri, sem Romero. Os principais nomes do ataque, Carrilho, os principais nomes do ataque não estavam à disposição, tanto que hoje lançou mão de 2 garotos, né, que vieram de 2 boas participações nas copinhas dos últimos anos, em que o Corinthians foi campeão num ano, foi vice-campeão no outro. E mesmo dentro dessas limitações, o Corinthians conseguiu produzir bastante em termos de volume de ataque, mas o futebol, como disseram os nossos amigos lá na abertura do Troca, é o único esporte coletivo em que existe uma diferença de performance gigantesca, mas nem sempre o time que produziu mais vence, ao contrário do basquete, do vôlei, do handebol e etc. Boa noite. Boa noite, Evê. Boa noite aos companheiros do Rio. Olha, o Corinthians, eu acho que a gente tem que também situar a questão emocional, mental. O Corinthians tem vivido uma montanha-russa, né? Porque subiu com o carrinho lá em cima com a vitória na Copa do Brasil contra o Palmeiras e despencou com o carrinho lá embaixo depois daquele jogo medíocre contra o Juventude no meio de semana. Então o Corinthians está oscilando. E nessas oscilações, quando você fala do desfalque, claro que o Everton Ribeiro, quando ele não joga, significa menos posse de bola, menos controle do jogo. Isso é verdade. Agora, as saídas dos jogadores do Corinthians são muito mais significativas, né? O Corinthians fica muito dependente do que o Garro vai fazer e torcendo muito para que os garotos tenham um desempenho que talvez não estejam na idade de ter esse desempenho. E olha cá para nós, eu acho que hoje até tiveram, viu? Hoje os 2 garotos fizeram ali uma boa partida, principalmente o Guinegão, né? Que conseguiu mais efetividade. O Ricardinho, inclusive, falou que não teria sacado o Guinegão quando ele foi substituído. Exatamente, porque a bola começou a cruzar ali na área, né? Então, assim, o primeiro tempo foi muito maluco. Não tem outro jeito de descrever. Foi a definição do William José, inclusive. Exatamente. Porque gol com 1 minuto, aí é um gol que o estádio todo comemora, mas aí bateu na mão, e aí volta, e aí vem o VAR para tentar anular o gol de empate do Corinthians. E lá se vão 9 minutos nessa revisão. É difícil você imaginar um jogo estável quando... E aí logo depois de 9 minutos dessa novela, isso, né? 2 minutos depois o Bahia faz outro. Então é difícil você imaginar uma estabilidade. Aí tudo bem, aí você vai pro vestiário e aí eu acho que os técnicos tentam acalmar, vão organizar o jogo, etc. E o Corinthians estava organizado hoje, né? O Corinthians com os 3 zagueiros, o Ranieri na linha de 3 e o Bidu muito projetado, o Mateuzinho também, eles conseguiram muitas jogadas, mas aí no segundo tempo essas jogadas foram anuladas, o Bahia se ajeitou na marcação.
E lá pelos 20 minutos começa aquele grande pacotão de substituições. Nesse pacotão, o Corinthians ficou mais agressivo. Acho que o Vitinho entrou bem. O Vitinho até me surpreendeu fisicamente. Correu, conseguiu sustentar trancos e algumas finalizações. Nesse pacote parece que o Corinthians vai levando uma certa vantagem. O Rogério tenta dar o troco, botando um time mais ofensivo e não um time mais defensivo. E aí, faltando uns 15, 20 minutos, o Rogério fica com quase um a menos, né? Porque o Michel Araújo está com um problema muscular, sei lá o quê, cãibra, alguma coisa do gênero, mas ele não consegue mais correr. Ele está quase que fazendo número. Mas fazendo número, ele está bem. Ele conseguiu até